A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Gênesis, capítulo de número 39 e versículo de número 7 ao 9, que vai nos dizer assim: Aconteceu depois dessas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: Deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: Tem-me por mordomo o meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Irmãos, nós vemos aqui a integridade de José. Todas as pessoas que Deus, ele tem um grande plano, um grande projeto, que Deus vai entregar algo extraordinário nas mãos dessa pessoa, ela vai passar por fases de tentação. Você vai observar que Deus, irmãos, tinha um governo para entregar para José. O Senhor entregou 2 sonhos para ele quando ele tinha 17 anos. E mostrou para ele, irmãos, que ele iria governar. Mostrou para ele que ele teria uma posição elevadíssima. Mas José, antes de viver o que Deus tinha para ele, primeiramente passou por fases. Primeiramente passou por testes. Primeiramente passou por provas. E eu estou conversando com pessoas que estão sendo testadas, provadas. E Deus está dizendo: vigia como José vigiou. Declare comigo: eu vou vigiar como José vigiou. Eu vou vigiar como José vigiou. A mulher de Potifar colocou os olhos em José. E a Bíblia nos deixa claro, irmãos, que ela convidou ele a se deitar com ela. Ou seja, irmãos, ela queria tirar José do foco. O diabo, ele trabalha dessa forma. Ele vem de maneira sutil, deira mandarás turabaia, dizendo: ninguém vai saber, ninguém vai ver, vai ser rápido. E Deus está dizendo: cuidado, cuidado com os convites, cuidado com os pratos, cuidado com as tentações turabaia, que querem tirar você do foco, porque grande é o propósito que Deus tem contigo. Se José atendesse o convite da mulher de Potifar e se deitasse com ela, irmãos, não se cumpriria o que Deus tinha designado para ele. José ainda iria morrer. Porque o pecado é assim, irmãos, depois de consumado ele gera morte. Momentaneamente seria prazeroso para José estar com a mulher de Potifar, mas as consequências seriam amargas. Não olhe para o momento. Nós que servimos a Deus não podemos fitar os olhos no momento, no prazer carnal, naquilo que a carne quer, naquilo que o momento vai nos proporcionar. Nós precisamos pensar, irmãos, como pessoas que têm realmente o Senhor no nosso coração e que sabem que se fizermos alguma coisa que vai desagradar a ele, as consequências serão gravíssimas. José compreendia, irmãos: eu não vou perder a minha integridade. E a palavra de Deus para você hoje é: não perca a sua integridade. Não perca a sua fidelidade, porque o inimigo tem tentado paralisar pessoas aqui, que Deus tem um grande projeto com tentações. Declare comigo: eu não vou ceder às tentações em nome de Jesus. Eu não vou ceder às tentações em nome de Jesus. José se recusou a se deitar com a mulher de Potifar. Ele não aceitou o convite daquela mulher, irmãos. Mas ele entendeu: eu não posso agir desta forma. Isso seria errado diante dos homens e principalmente diante do meu Deus. Aquilo, irmãos, que é reprovável a Deus em primeiro lugar e aos homens, você não tem que fazer. Mesmo que ninguém esteja vendo, mesmo que o inimigo lance na sua cabeça que ninguém vai saber, Deus está dizendo para você hoje: não caia nessa armadilha. Aqui era uma armadilha. Uma armadilha do inimigo para tirar José do foco. E o inimigo trabalha assim até os dias de hoje.
pegando mulher de Potifar e colocando no caminho, pegando tentação, colocando rotas, desvios, para que você venha mudar o caminho que Deus designou para você. Mas hoje Deus está dizendo, não muda do caminho da integridade. Declare comigo, eu vou caminhar no caminho da integridade todos os dias da minha vida em nome de Jesus. Eu vou caminhar no caminho da integridade todos os dias da minha vida em nome de Jesus. José se recusa. E ele deixa bem claro que ele não se deitaria com ela, mas ela insistiu. O inimigo muitas vezes vai insistir. Você lembra da tentação de Jesus? Quando Jesus ele estava no deserto, que a Bíblia nos diz que ele foi tentado pelo diabo após jejuar 40 dias e 40 noites. Pois é, o diabo também não desistiu facilmente. Mas ele foi tentando Jesus ali, tentando que Jesus viesse a ceder. Assim aconteceu com a mulher de Potifar. Ela não desistiu no primeiro não de José. Mas ela insistiu. O inimigo insiste, irmãos, para nos tirar do foco. O inimigo insiste para nos fazer cair em tentação, porque ele mesmo arma a armadilha, depois ele mesmo envergonha. Depois ele mesmo destrói, porque tudo que ele quer é uma brecha para destruir. E nós que servimos ao Senhor precisamos estar em vigilância. Lembra do que Jesus disse a Pedro, Tiago e João no Getsemane? Vigiai e orai para que não entreis em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Você observa que Jesus fala primeiro de quê? Da vigilância. Vigiai, porque não adianta orar se não vigia. Tem muita gente que ora, mas não tem vigilância. E o Senhor está dizendo hoje, vigiai, porque você é carne. Vigiai, porque a carne é fraca. O espírito pode até estar pronto, você pode até estar preparado e preparada espiritualmente falando, mas a carne continua sendo fraca. Declare comigo, eu vou vigiar. Eu vou vigiar. Essa palavra, irmãos, é uma palavra de alerta, de cuidado. É Deus dizendo assim, eu sei quem é a mulher de Potifar. Eu sei o que o inimigo está tentando colocar no seu caminho. Eu sei. Eu sei do que ele tem maquinado para tirar você do foco. Lembra-te que tem um governo te aguardando. José precisava lembrar que tinha um governo aguardando a ele. José precisava lembrar que Deus não compactuaria com aquele erro. Nós precisamos lembrar, irmãos, que Deus ele é longânimo, amoroso, assaz benigno, mas ele não compactua com erro. Ele pode até nos amar, mas ele não vai nos isentar de uma colheita ruim se a gente plantar algo ruim. Então, se José se deita com a mulher de Potifar, que seria um plantio ruim, que ele iria colher. E o final aqui com certeza seria o que, irmãos? De morte. Tenha certeza de uma coisa, não é bonito o final de quem escolhe pecar, de quem escolhe ceder à tentação, de quem escolhe fazer aquilo que é errado mesmo sabendo que é certo, porque José sabia que era errado. É tanto que as palavras de José foram muito claras para a mulher de Potifar, versículo 8 e 9. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor, teme por mordomo meu senhor, e não sabe o que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. José entendeu. Seu marido confiou em mim, como é que eu vou me deitar contigo? Ele me entregou tudo. José entendia, irmãos, que o momento não valia a pena, mas a integridade valia a pena. Ele sabia que Potifar tinha confiado tudo a ele. Como era que ele iria agir como um traíra? Sendo que ele tinha Deus no coração dele. Irmãos, quando nós temos Deus no nosso coração, o Espírito Santo, Jesus, nós precisamos entender que nós não agimos segundo a nossa própria vontade, segundo a nossa carne, o nosso querer, mas agimos segundo a vontade de Deus. E é a vontade dele que prevalece na minha e na sua história, e nós não fazemos aquilo que a carne pede, sim aquilo que honra a Deus. Isso aqui vai honrar o meu Deus, eu faço. Mas isso aqui não honra, eu não faço. Porque eu faço aquilo que agrada ao meu Deus. Então José entendia. Se eu agir dessa forma, se ele se deitasse com a mulher de Potifar, ele estava sendo o quê? Um traíra. O homem confiou nele e ele não era um traíra. Você não é alguém que trai ao Deus que nós servimos. Você não é como Judas.
Você não é um traidor, derei candarasto, você não é uma traidora. E é por isso que você precisa vigiar quando o prato vier. Você vai ver aqui o versículo 9. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou. Ou seja, ele me entregou o domínio de tudo, a autoridade de tudo. Ribianda candarasturabaia. José compreende aqui, irmãos, que Potifar tinha confiado nele piamente. Como era que ele, tendo Deus no coração dele, iria atrair a confiança de um homem que entregou tudo nas mãos dele, irmãos? Quando nós temos Deus no nosso coração, nós entendemos: o que eu faço é para a glória de Deus. O que eu faço é para que o nome do Senhor seja glorificado. Se tem algo que não glorifica o nome de Deus, eu não posso fazer. Porque antes de José ter um nome a zelar, ele tinha o nome de Deus a zelar, do Deus que ele servia. E ele deixa bem claro que Potifar aqui não tinha vedado coisa nenhuma dele, senão a mulher dele, ou seja, a mulher de Potifar, porque era a mulher dele. Ou seja, a única coisa que eu não posso ter acesso aqui é a você. Você lembra quando Eva, ela estava lá no jardim do Éden mais Adão? Pois é, lá tinha uma árvore que eles não podiam comer, do conhecimento do bem e do mal. Uma árvore. Só aquela árvore estava vedada. Só aquela árvore tinha o não de Deus. E o que foi que Eva fez? Comeu. Adão também comeu. E ambos pagaram um alto preço, e nós pagamos até os dias de hoje por causa do pecado deles. Aqui na casa de Potifar não era diferente, observe bem. Tudo estava nas mãos de José, só não estava a mulher de Potifar. Só isso que ele não entregou nas mãos de José. Então José entendia: a única coisa que é proibida aqui é você. E se é proibido, meu irmão e minha irmã, nós temos que tomar milhares, milhões de quilômetros de distância. Porque se é proibido, não é de Deus. Declare comigo: eu vou vigiar com o que é proibido. Eu vou vigiar com o que é proibido. Aí você vai ver José dizendo aqui, ó: como, pois, cometeria eu tamanha maldade? Ou seja, como era que eu ia ser um traíra, rapaz, desse? O homem confiou tudo nas minhas mãos. Só me vedou você. Como era que eu ia agir assim? Como era que eu ia cometer tamanha maldade? Você vê, irmãos, que dentro de José tinha um espírito excelente. Deus estava com José, porque José entendia que se ele agisse assim, ele estava agindo traiçoeiramente, como um traidor. E ele não iria cometer tamanha maldade. José se negou a fazer aquilo. Se negue a fazer o que o inimigo quer que você faça. Se negue a comer os pratos que ele coloca diante de você. Beirasto candaraia. Se negue, rabasturibiandarastrabaia, de agradar sua própria carne, sua própria vontade, mas agrade ao Deus que nós servimos, porque Ele, irmãos, é um Deus poderoso que nos livra do maligno, que nos livra daquilo que foi armado, arquitetado ou planejado contra nós. Aí você vai ver aqui, ó, José dizendo: e pecaria contra Deus. Olha José dizendo aqui: eu sei que se eu ficar com você, é pecado. Eu sei que se eu for aonde é proibido para mim, eu vou estar pecando contra o meu Deus. Ou seja, não é somente sobre Potifar, não é somente sobre um cargo, um posto, mas é sobre uma integridade para com meu Deus. Porque eu tenho um Deus. Quando a tentação vier, você precisa lembrar: eu tenho um Deus, o qual eu honro. E eu tenho que zelar pelo nome que eu carrego, Ribiandarasturabaia, de cristão, de cristã. Porque, irmãos, as tentações vão vir na vida dos escolhidos. Todos que são escolhidos para coisas grandes, para salvação, para a vida eterna, vão passar por fases de tentação. Vão passar por fases de insistência do inimigo. Tem pessoas, irmãos, que vão ser tentadas na bebida. Outras vão ser tentadas na prostituição. Outras vão ser tentadas no adultério. Cada um passa por um tipo de tentação. Por quê? Porque o inimigo sabe, irmãos, a fraqueza, a fragilidade de cada um. Mas cabe a nós fazermos como José, vigiarmos. O Senhor diz para você: não somente minha filha ore, não somente meu filho ore, mas vigia também. Vigia, porque o inimigo não vem com chifre, rabo, dente para fora, querendo lhe morder, fazendo assim para você, não.
Mas ele vem sutil. Tem nada não, ninguém vai saber, ninguém tá vendo, é só hoje, é só agora. O que é que tem? E com a sutileza, ele tem levado muita gente pro inferno. Com a sutileza, ele tem levado muita gente à apostasia. Não brinca com fogo, diz o Senhor. Declare comigo, eu não vou brincar com o pecado. Eu não vou brincar com o pecado. José fugiu da mulher de Potifar. E tem momentos, irmãos, que a gente vai precisar fugir. Tem momentos que a gente vai precisar ocorrer de Candarasturabaya e não ficar. Porque se brincarmos com o pecado destrói. Se brincarmos com o pecado consegue mesmo, irmãos, destruir a nossa vida. Porque a nossa carne é fraca. Quem disse isso foi Jesus. Que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E com a carne fraca, você não brinca. Nós estamos em um corpo corruptível. Um corpo que tem um declínio para o pecado. E nós precisamos vigiar. Por isso, esteja vigilante como José e se negue aos desejos da sua própria carne. Porque o pecado pode até momentaneamente parecer ser bom, mas depois de consumado, gera morte. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por este alerta, por este cuidado de Deus, por esta palavra. Coloque o seu pedido de oração aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor. Para te agradecermos, Pai, por esta palavra. Deus, obrigada. Obrigada por nos mostrar que nós devemos estar em constante vigilância, Senhor. Quantos e quantas não vigiaram e hoje pagam preços terríveis, arrasto candaraia, porque não deram ouvidos à tua voz e resolveram cair, meu Deus amado, no declínio, meu Deus amado, do pecado. Senhor, nos protege do declínio do pecado. Nos protege, meu Deus, daquilo que o inimigo tem tentado colocar no nosso caminho como tentação, para tentar nos tirar do foco, para roubar a nossa salvação. Ah, Senhor, quantas pessoas aqui estão me ouvindo agora, que o Senhor está alertando, que o Senhor está dizendo vigiai, porque o inimigo está te tentando, como a mulher de Potifar tentou a José, mas José era íntegro, mas José compreendia, eu não sou traíra, rabasto candaraia, eu não fui chamado para ser traidor, mas eu fui chamado para honrar o nome do meu Deus aonde eu estivesse. Meu irmão e minha irmã, você foi chamada, você foi escolhido para honrar o nome do Senhor aonde você estiver. Deus está dizendo, o homem pode não estar te vendo, o ser humano pode não estar vendo, mas eu, o Senhor, estou com os olhos atentos e alertas à terra. Por isso, quando o pecado vier, lembre-se, o meu Deus está me vendo. Aonde eu for, Ele me contempla. Ele está vendo tudo, Ele conhece até a intenção do meu coração. Então, por isso, eu não posso cair em tentação. E eu preciso fugir da aparência do mal como José fugiu. Deus nos ajude, Senhor. Nos ajude a fugirmos da aparência do mal. Porque o Senhor tem reservado algo maior e melhor para a nossa vida. José só governou porque ele resistiu à tentação. Teu filho, a tua filha só vai ver os teus propósitos, Pai, se eles forem aprovados. Só vão receber a coroa da vida se eles forem aprovados, Senhor. Nos ajude, porque queremos ser aprovados para a honra e glória do teu nome. Tá curando, Pai, libertando, restaurando, restituindo, abrindo porta de emprego, meu Senhor, fechando a sepultura, Pai, desfazendo os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, aonde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer a assinatura, a causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor, que cada nome, cada pedido seja visitado aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural, que haja resposta, Pai, que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa também, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra, concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a
a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai. E falando melhor aos corações dos teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço, te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Deus diz para você que com o pecado não se brinca. É tempo de vigiar. José entendeu. Eu não posso fazer aquilo que desagrada ao meu Deus. Eu não posso ser uma pessoa desleal. Lembre-se sempre, o nosso Deus, ele está vendo tudo. E a tentação, ela é momentânea. Mas depois de consumado, depois do pecado ali feito, ele gera morte e destruição. Que Deus te abençoe. Se você crê, recebe esta palavra. Em nome de Jesus Cristo, declare amém. Vigie.